tá? Eu preciso me registrar em algum órgão, alguma instituição para atuar com neuropsicopedagogia? E a resposta é não. Você não precisa se registrar a nada para atuar com neuropsicopedagogia. Eu sou a Karine Diniz, neuropsicopedagoga, e eu te ensino a viver de neuropsicopedagogia, simples assim. Bora lá então. Vocês sabem que aqui eu tô dando um tempinho aí pra vocês buscarem papel, uma caneta, né? Porque aqui a gente tem como missão colocar a neuropsicopedagogia em ação, a neuropsicopedagogia na prática. Então, para você fazer isso, você precisa descobrir se há necessidade ou não de você se registrar em alguma instituição, algum órgão aí para atuar com neuropsicopedagogia. Bom, bora lá. Neuropsicopedagogia enquanto profissão. Será que eu preciso me registrar em algum lugar? Será que eu preciso me associar a alguma instituição para atuar com neuropsicopedagogia? Bom, a questão é, vamos entender o que é a neuropsicopedagogia. Então, a neuropsicopedagogia é uma ciência teórica e prática que tem como objetivo, né, entender ali o processo da aprendizagem na perspectiva do sistema nervoso. Então, nós vamos entender como o sistema nervoso processa essa aprendizagem, como que funcionam ali as estruturas, né, o funcionamento, tudo ali relacionado com a aprendizagem. Isso é a neuropsicopedagogia. Eu digo que o nosso objeto de estudo é a neuroaprendizagem. Bom, além disso, né, quando a gente está aí com a neuropsicopedagogia, a gente pode atuar, né, com ela de uma maneira clínica, de uma maneira institucional. A neuropsicopedagogia, ela surgiu no Brasil, né, através aí de estudos acadêmicos. Então ela surge literalmente, né, dentro de uma faculdade, num grupo de pesquisa que trouxe, né, que descobriu, que interpretou, que colocou rumos ali na transdisciplinaridade das ciências, pedagogia, psicologia cognitiva e neurociências aplicadas à educação. Então, essas três grandes áreas de conhecimento, elas deram origem à neuropsicopedagogia. Isso foi por volta aí, se não me engano, 2008, tá? Para ser bem precisa, acho que foi 2008. Depois disso, esses profissionais começaram a testar essa ciência na prática, né? Para entender melhor esses processos de aprendizagem. Porque houve, assim, uma disparada de buscas, de pesquisas na área neurocientífica. Tanto que, dos anos 2000 para cá, principalmente, houve assim um avanço tecnológico incrível. Então avançou muito as pesquisas, principalmente na área de neurociências, né, que está relacionada aí com o sistema nervoso. E muita gente pensa que a neurociências em si, ela é só algo tecnológico, mas não. A neurociências, ela já existia muito antes aí de existir computador. A neurociências é simplesmente a ciência que estuda o sistema nervoso. E lá a gente tem desde Da Vinci, né, quando estudou os primeiros cérebros lá. Então é muito antiga. Mas ela ganhou uma ressignificação e um poder muito grande com o avanço, né, da tecnologia. Então a neurotecnologia, ela vem para nos auxiliar a entender melhor esse sistema nervoso, porque até então nós não conseguíamos ter um estudo preciso, nós não conseguíamos ter dados bem precisos com o sujeito vivo, né? Porque a gente não tinha como olhar lá o cérebro, os neurônios, toda essa estrutura do sistema nervoso periférico e do sistema nervoso central. Então, com a ajuda de eletrodos, de aparelhos de imagem, já foi possível, né, essa identificação. E por isso ela ganhou essa força, neurociências, dentro do estudo da aprendizagem, porque antes a gente não levava muito em consideração. A gente usava muito a parte biológica, muito o orgânico da aprendizagem e também o contexto social. Então, a neuropsicopedagogia, ela vem para entender esse fenômeno da aprendizagem na perspectiva dos aspectos neurobiológicos, né? Que é usar a neurociências e os aspectos orgânicos do sujeito para entender e compreender melhor a aprendizagem daquele sujeito. Bom,
Falando nisso, então ela é uma ciência muito nova, a neuropsicopedagogia. Por surgir ali em 2008, ela tem o quê? 13 anos, isso? Por aí. Sou péssima nas contas, 14, tá fazendo 14, tá adolescente já. Vai fazer aí 14 anos que nós temos essa ciência ao nosso redor ali, né, para atuar, para entender, e ela ainda está em constante modificação, constante pesquisa, constante estudo. Mas o que acontece? Quando a gente entende, né, que ela é uma ciência muito nova, a gente vê que a prática profissional dela também é muito nova. Por isso, muita gente desconhece a neuropsicopedagogia e eu arrisco dizer que até 2020 a gente não tinha tanta evidência como nós estamos tendo hoje, né? E arrisco dizer que esse movimento que a gente criou aqui nos auxiliou a construir essa evidência da neuropsicopedagogia enquanto uma atuação distinta da pedagogia, distinta do reforço escolar, distinta da psicopedagogia. Por quê? Porque nós, né, profissionais, neuropsicopedagogos, nós vamos entender os aspectos, né, da aprendizagem a partir de cada sujeito. Nós vamos levar em consideração os marcos do desenvolvimento humano, nós vamos levar em consideração as estruturas e as funcionalidades do sistema nervoso, né? E nós vamos buscar estimular cada vez mais o indivíduo, né? Ou a sua estrutura cognitiva para ampliar essa capacidade do aprender. Então, isso é a neuropsicopedagogia. Ela não está relacionada com a pedagogia, a pedagogia tem como objetivo um processo de formação humana. E aí a gente confunde um pouco com o conteúdo que um pedagogo dá em escola, que é um componente curricular, né? A gente não faz reforço escolar, a gente trabalha com a estrutura cognitiva. Então, levando em consideração que ela surgiu em 2008, levando em consideração que é uma atuação prática relativamente nova, né? Nós vamos agora falar alguns pontos sobre o que é, né, a profissão, o que é a profissão regulamentada, o que é a profissão livre de exercício no território nacional, para entendermos se o neuropsicopedagogo precisa ou não precisa se associar a alguma instituição, ter um registro para poder atuar, tá bom? Então, bora lá. Bom, vamos entender então como funciona um pouquinho. Agora nós vamos sair de neuropsicopedagogia e vamos para direito do trabalho, talvez, né, uma área um pouco mais, não a minha expertise. Mas vamos lá. Para a gente entender, a gente precisa entender o que são registros profissionais, o que são órgãos, né, fiscalizadores que detêm, né, a partir de uma lei federal que dá esse poder para ele, né, que detém o poder de registrar, regulamentar e fiscalizar algumas profissões. Bom, no Brasil nós temos um sistema de leis, né, um pouco moroso, para não dizer muito moroso, né? Então, assim, como funciona para a gente ter uma lei no nosso país? Então, ela vai ser enviada, se for uma lei federal, né? Ela vai lá para o Congresso Nacional, aí eles vão fazer as votações, né? E vai, e volta, e vai para a Câmara dos Senadores, não sei muito bem esses trâmites, mas acontece alguma coisa assim, e até a pauta, né, a matéria legislativa estar de acordo, né, ela vai sendo trabalhada e aí vai ser enviada para o presidente da República dar, né, a homologação dessa lei, promulgar essa lei, né, para ela valer. Mas isso tem um caminhar muito moroso, né, muito moroso. E muitas profissões no Brasil que têm as suas matérias legislativas para ter uma profissão regulamentada, elas ainda não conseguiram a sua regulamentação por algum motivo. Vamos falar de uma prima irmã nossa, né, uma profissão prima irmã, que é a psicopedagogia. A psicopedagogia ela já está no Brasil desde a década de 70, olha só. Psicopedagogia, década de 70, neuropsicopedagogia, 2008. E a psicopedagogia, ela tem lá uma lei, se não me engano, de 2012,
que está tentando tornar uma profissão de psicopedagogo uma profissão regulamentada. E essa lei, ela vai e volta, e ela não foi aprovada. Então, não há uma regulamentação federal para a profissão do psicopedagogo. Isso não quer dizer que os profissionais que não têm uma lei que regulamenta aquela profissão, eles não são profissionais ou não podem atuar. Não. Entendendo o nosso sistema, né, moroso aí, nosso sistema legislativo moroso, essa morosidade, o próprio Ministério do Trabalho, ele tem um órgão, né, tem uma classificação para já dar uma primeira legalização mais rápida, mais, quase que fosse um instantâneo ali, um miojo, né, para que possam os profissionais atuar com aquela profissão ela vai ser livre para atuação no território nacional. Por quê? Lembrando, né, o Brasil é uma república, né, federativa, e a gente só pode criar lei para o Brasil, então eles não podem dizer que é lei para outros lugares. Então, por isso que a gente frisa no território nacional. E essa classificação chama Classificação Brasileira de Ocupações. Por que ocupações? Porque eles chamam as profissões de ocupação antes delas serem legalizadas como profissão, tá? Mas mesmo assim não tira o mérito de ser chamada profissão, tá bom? É só por uma questão de termos legais, termos técnicos legais, tá? E aí, o que acontece? Quando você tem uma profissão nessa classificação de ocupações, quer dizer que aquele profissional ele está apto a desenvolver aquelas atividades em qualquer lugar no território brasileiro, tá? E aí, o que ele tem que entender, o profissional? Ele tá apto, mas ele precisa ter a qualificação para exercício daquela profissão. Por exemplo, vou falar da profissão de pedagogo, né? Eu sou pedagoga, então eu posso falar, porque eu fiz uma graduação, 5 anos de pedagogia pela Universidade Federal aqui do Paraná, e eu me formei, sou pedagoga, né? Se eu falar pra você assim, qual que é a sua profissão? Se perguntar pra mim, qual que é a sua profissão? Pedagoga. Você vai entender o que eu sou pedagoga, você vai saber o que um pedagogo faz, você vai ver legitimidade total nessa profissão. Contudo, entretanto, porém, o pedagogo não tem uma lei que regulamenta o exercício da profissão do pedagogo. Mas, né, os órgãos aí, né, o Conselho Nacional de Educação, ele exige que, para ser considerado pedagogo, precisa ter um título de licenciado, né, graduado em pedagogia. Então, eu não posso acordar hoje e falar assim, eu sou pedagogo sem fazer uma graduação, tá? Então, o que vai dizer que eu estou livre para exercer a pedagogia? O meu diploma de graduação em pedagogia, tá? Na neuropsicopedagogia, o que a gente tem? A gente também não tem uma lei que passou lá pelo Congresso Nacional, que regulamenta a profissão de neuropsicopedagogo. Mas, né, a gente tem aí o entendimento que para você ser considerado neuropsicopedagogo, você precisa ter um certificado de pós-graduação lato sensu, onde você vai ser um especialista em neuropsicopedagogia. Então, o título de especialista a gente dá para quem tem uma pós-graduação. E a pós-graduação, no caso da neuropsicopedagogia, é uma pós-graduação lato sensu, tá? Então, a gente tem ali essa questão, né, de você ter um título de especialista em neuropsicopedagogia. Tá? Então, você terminou a sua pós, você é especialista em neuropsicopedagogia. Isso quer dizer que a gente não tem uma legalização, uma lei federal que regulamente a profissão do neuropsicopedagogo. Não quer dizer que a profissão é de qualquer jeito. Não. A gente tem, sim, norteadores. E aí, um dos norteadores que a gente tem é o Código de Ética da Neuropsicopedagogia. Que aí eu vou falar dele daqui a pouco sobre ele. Mas eu quero responder agora a pergunta central, tá? Eu preciso me registrar
em algum órgão, alguma instituição para atuar com neuropsicopedagogia? E a resposta é não. Você não precisa se registrar a nada para atuar com neuropsicopedagogia. Karen, se eu não preciso me registrar, o que é que eu preciso ter? Eu preciso ter um certificado de pós-graduação lato sensu válida pelo MEC em neuropsicopedagogia. Não é neuropedagogia, não é psicopedagogia e neurociências, não é pedagogia, psicologia cognitiva e neurociências, não. É neuropsicopedagogia, tá? Com o certificado, você pode atuar com neuropsicopedagogia em qualquer lugar do território nacional sem ter que se registrar a nada. Muita gente me pergunta, Karen, mas eu preciso me registrar na CBO? Não, porque vamos falar agora um pouquinho sobre o que é um registro profissional, tá? Um registro profissional, ele é um registro, literalmente, do profissional quando ele vai exercer alguma profissão que exige esse registro dentro de uma regulamentação. Por exemplo, né, nós temos várias profissões no Brasil que já passaram por aquele trâmite que eu falei para vocês de passar no Congresso Nacional, já tem uma lei federal e, olha só, não é qualquer profissão que tem lei que precisa se registrar. Por quê? É só aquela profissão que na hora da lei, lá na lei diz: e a profissão do psicólogo vai ser regulamentada, fiscalizada pelo Conselho Federal de Psicologia, tá? Porque existem profissões que têm a lei, mas o nosso legislativo, ele desobriga a presença de um conselho, não precisa de conselho, tá? Existem profissões brasileiras que têm lei regulamentando a profissão, mas não precisa ter conselho profissional, tá? É só aquela que é instituída o conselho na lei federal. E aí eu vou falar algumas que são obrigatórias, que tem o conselho instituído nessa lei que regulamenta a profissão, e aí eles vão ter a obrigatoriedade de registro. E a gente já falou agora, acabei de falar o spoiler, né? O psicólogo, o médico, advogado, fonoaudiólogo, terapeuta, fisioterapeuta, que mais? Terapeuta ocupacional, acho que tem, né? Fisioterapeuta, que é o Acrefito, que mais? Enfim, mas já deu pra entender, né, gente? Arquiteto, engenheiro, agente imobiliário, né, corretor imobiliário, tem que ter lá um CRESSE. Por quê? Porque são profissões que entendeu-se na regulamentação que precisa existir uma fiscalização em cima dos profissionais, porque não posso abrir uma portinha e dizer, eu sou arquiteta. E aí eu vou lá, faço um projeto, criam lá um negócio e desaba o prédio. Não pode. Então, essas profissões, elas têm a sua regulamentação. Nestes casos, a gente precisa se registrar, né? O nutricionista precisa ter também. Enfim, tem várias profissionais que precisam se registrar. Não é o caso da neuropsicopedagogia. Nós não temos um conselho federal profissional que exige o registro para a regulamentação da nossa profissão. A regulamentação dela se dá a partir da sua pós-graduação, do seu certificado de pós-graduação. Então, o seu certificado vale ouro para você, tá? Cuida com muito carinho dele. Tenha sempre uma cópia digitalizada, uma cópia autenticada, porque é ele quem vai te validar como profissional da neuropsicopedagogia, assim como o seu diploma de graduação, tá? Que vai te dar a validação do teu título de graduado, né? Ou licenciado. Então, assim, gente, eu queria trazer para vocês um pouquinho
né, para vocês entenderem, porque muita gente ainda acha que a neuropsicopedagogia, ela tem uma sociedade que chama Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia, SBNPP, tá? Ela dá um norte na formação, né, do pedagogo, não na formação, ela dá um norte no atendimento, no trabalho, na competência do neuropsicopedagogo, mas ela não tem competência para fiscalizar, para regulamentar a profissão do neuropsicopedagogo e nem para exigir nenhum tipo de formação para esse profissional. A sociedade, como uma sociedade qualquer, né, de uma sociedade privada, né, uma associação, mesmo com sem fins lucrativos, um sindicato, eles não são de obrigatoriedade de se associar. Eles não têm, por natureza jurídica, poder para fiscalizar, legalizar, punir, determinar sobre a atuação do profissional, tá bom? Eles não têm. E aí a gente tem o artigo 8º da Constituição Federal, que diz assim: é livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte, e aí ele fala, né, que a lei não pode exigir que sejam registrados, exceto quando houver a obrigatoriedade federal, tá? Porque a lei não vai contra outra lei, uma lei federal nunca vai contra uma outra lei federal. Então, quando houver a obrigatoriedade, tudo bem. Mas não é o caso da neuropsicopedagogia. Isso quer dizer que nós, neuropsicopedagogos, não precisamos nos registrar a nenhum órgão, nenhuma instituição, tá? Que todo registro é de livre e espontânea vontade. É tanto verdade que eu tô te falando que no próprio Código de Ética da SBNPP, a resolução 5 de 12 de abril de 2021, que alterou as resoluções 3 e 4 de 3 de 2014 e 4 de 2020, eles colocam aqui, ó, que a resolução de 2021, ela, nos considerandos aqui, tá? No rodapé da página, diz assim: se aplicam, né, as normas que contém aqui neste código de ética, se aplicam a pessoas físicas e jurídicas devidamente associadas, por adesão, demonstrando, portanto, total aceitação aos princípios contidos. Então, assim, se você é associado, né, deseja ser, é livre a sua adesão, é livre a sua vontade, livre a sua decisão, e somente assim esse setor aqui dessa sociedade pode, né, fazer cumprir as determinações deles aqui, tá? Só assim, tá bom? Mas assim, não há um órgão, não é obrigatório, tá bom? E muitas coisas que temos aqui ferem outros órgãos, tá? Outras competências, como por exemplo, quando se fala da formação do profissional em neuropsicopedagogia. Eles podem sim exigir aquelas formações para quem se associa a esta sociedade sem representar a categoria de profissionais. Mas eles não podem coibir outros profissionais. Então, você pode ter a sua própria... você vai fazer lá a sua formação de acordo com a regulamentação de curso superior, cursos de pós-graduação no Brasil, que... por exemplo, o MEC, Ministério da Educação e Cultura, ele é responsável por validar essas formações, tá? O MEC. O MEC, ele passa o poder dele, a autonomia dele para as instituições de ensino superior. Então, cada faculdade tem a sua autonomia no que diz respeito a currículo, matriz, carga horária, tá? E existe, né, uma lei também do MEC que não obriga pós-graduação a ter estágio e nem a ter TCC. Então, não são coisas que uma
instituição que está numa esfera de poder abaixo de um Ministério de Educação pode exigir, tá? Ela pode exigir para os seus associados, mas ela não pode exigir da categoria de profissionais, tá bom? E aí tem alguém me perguntando se eu acho interessante ser associado. Independente do que eu acho ou não, eu não sou associada, nem nunca fui, tá? Por quê? Porque para mim não é interessante, para mim, tá? Para você pode ser. E aí eu digo, assim como você se associar a um clube, se associar a uma associação de famílias, associação de cooperativista, assim como você tem que ver se vale a pena para você, quais são os benefícios que essa associação te traz, tá? Pra mim nunca trouxe nenhum, né? Não traz ainda hoje, mas quem sabe um dia, né? Não é uma coisa assim infinita, nunca vou me associar. Não, não tem nada a ver com isso. Mas assim, eu não sou associada nem nunca fui. Mas eu utilizo, né, como norte o resto que está aqui, o que compete à neuropsicopedagogia enquanto ciência, tá? Por quê? Porque aqui na sociedade ela está vinculada com esse grupo educacional que criou a neuropsicopedagogia, então eles têm ali, eles trazem as normativas, né, da neuropsicopedagogia e tal. Agora, não tem competência em relação às formações e não tem competência para normatizar, legalizar ou fiscalizar o trabalho dos profissionais, tá? Isso não é competência de sociedade, tá? Eles estão ali, a função de uma associação, a função de uma sociedade é promover aquilo que os associados têm em comum, né? Então, no caso aqui, promover a neuropsicopedagogia, fazer com que a neuropsicopedagogia seja conhecida, fomentar o ensino, a pesquisa, a prática neuropsicopedagógica, tá? E se você acredita que eles fazem isso e tem interesse em se associar, eu acho uma causa muito válida, tá? Mas, resumindo, voltando aqui ao nosso tema central, não precisa se associar a nenhuma instituição que da neuropsicopedagogia, porque nós não temos essa obrigatoriedade. Então, o que você precisa para começar hoje os seus atendimentos em neuropsicopedagogia? Seu certificado de pós-graduação. E se você já tem em mãos, você não precisa mais nada. Você precisa se posicionar e começar a transformar vidas, começar a colocar a neuropsicopedagogia em ação. Tá? Então era isso que eu queria trazer para vocês, baseados aí na questão da lei, né? O que é a neuropsicopedagogia, por que não existe um órgão que represente os neuropsicopedagogos, por que eu não preciso me associar. Talvez um dia haja essa instituição, mas ainda não temos. E só para vocês terem uma ideia, como eu falei, né? Acho que a psicopedagogia, eu vou até procurar aqui desde quando que entrou a tramitação deles. É de 2010 o projeto da psicopedagogia, então são 12 anos tramitando lá no Congresso Nacional. Então imagina, a neuropsicopedagogia tem 14 anos, vai fazer 14 anos. Então é muito novo, né? Só o tempo que está tramitando lá a psicopedagogia. Então é muito provável que por um bom tempo a gente não tenha esse órgão de registro, de fiscalização, mas nem por isso a gente vai praticar mal aí a neuropsicopedagogia. Vamos praticar aí com integridade, com ética, transformando vidas, fazendo da nossa missão colecionar sorrisos da aprendizagem e fazer diferença na vida das pessoas. Eu já respondi essa pergunta? Não sou associada, nem nunca fui, tá? E a gente tem aí um longo caminho, exatamente, a gente tem um longo caminho para trilhar e a gente está dando os passos iniciais e eu estou muito feliz que você está aqui comigo hoje para dar esse passo também, tá bom? Um mega beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau!